Boa noite, turma. Boa noite, a turma do primeiro ano. Vamos dar sequência ao nosso curso de Educação Física. Se encontra nessa aula eu, e a nossa monitora, Mariana. Nós vamos adiantar agora um pouco do curso, falando sobre as valências físicas, as habilidades inerentes do homem. Então, até uns dias atrás, nós estudamos as habilidades básicas, as habilidades coordenativas. Agora, nós precisamos colocar as valências inerentes do homem, essas valências, que são as valências físicas, valências que o homem carrega com ela, e que precisam ser estimuladas e treinadas. Dessas valências físicas, nós vamos estudar força, que nós vamos falar um pouco sobre o que seria a força, nós vamos falar um pouco sobre potência, vamos falar sobre velocidade e também sobre as resistências. Lembrando que nós temos 3 tipos de resistência, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, lática e alática. E aí, muitas das vezes, para que a gente possa estudar e entender esse tipo de resistência, qual tipo de resistência, nós vamos falar um pouco sobre as vias metabólicas e os substratos energéticos. O que quer dizer? Que durante uma prova de longa duração, nós temos aí um tipo de resistência, a via metabólica e o substrato energético vai ser predominante aquele substrato, aquele alimento que você come, que você ingere, que vai fornecer energia. Então, vou dar um exemplo aqui nesse começo de aula, resistência aeróbia, via metabólica oxidativa, utilização de oxigênio, substrato energético predominante, lembrando que é sempre predominante, vai ser a gordura. Então, falando um pouco mais sobre valências físicas, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, como eu demonstrei, está presente no indivíduo, e isso pode ser treinado. A potência, a força, a velocidade, a resistência muscular a grandes esforços e ao tempo. Então, nós vamos falar um pouco sobre volume e intensidade, E aí, toda prova que tem intensidade baixa, você vai fazer um maior volume. E toda prova que tem intensidade alta, então o volume vai ser menor, porque fica difícil, quase impossível de sustentar a via energética que vai colaborar para a produção de força daquele indivíduo. Então, um exemplo, um corredor de 100 metros rasos, ele utiliza alta intensidade, e por ele utilizar alta intensidade, ele precisa de uma via metabólica, um tipo de fibra que nós vamos falar mais para frente, que produza uma certa quantidade de energia, só que o corpo não consegue sustentar essas características. Mariana, você fica à vontade para dizer alguma coisa se você quiser. Tem alguma coisa para falar em cima Por disso? enquanto, não. Então, discutindo um pouco mais sobre essas valências físicas, nós vamos falar um pouco sobre a potência. Então, a potência de um salto, aqui o exemplo, a potência de um salto do jogo de voleibol. Então, a atleta ela precisa utilizar a força, Então, o que seria a potência? A potência é justamente a força, que é a resistência, que é a força de romper, para romper a resistência. Então, você faz um movimento e rompe a resistência. Então, o que eu estava falando peraí, deixa eu voltar. Então, a potência é igual a força vezes velocidade, vezes a distância. Então, a força é a característica que você tem de romper uma resistência, e a potência seria a velocidade. Então, vamos dizer aqui na definição que nós colocamos aqui, é a contração do músculo no menor tempo possível. Quanto maior potência na ação do movimento, maior será a sua eficiência. Então, não adianta você só ter força, você tem que ter explosão, você tem que ter velocidade de contração muscular, justamente para a gente relembrar em anatomia, que nós estamos estudando ossos e articulações, então eu preciso de um trabalho muscular com muita força, com muita velocidade, para que eu possa explodir e saltar nessa altura aqui. Então, essa seria uma valência física, potência.
Nós temos uma outra que é a força, como eu falei, a força é a capacidade de vencer determinada resistência através da contração muscular. Então, são duas coisas diferentes. Eu posso ter muita força e pouca potência. Então, eu preciso saber, entender que força é essa capacidade de romper a resistência, de pegar alguma coisa ou parar alguma coisa, mas ao mesmo tempo, para que eu possa traduzir isso em potência, eu tenho que utilizar velocidade para produzir o quê? Uma explosão, e aí eu consiga, de maneira mais rápida possível, romper essa resistência. Então, nós temos aí também uma outra valência que é treinada, pelo atletismo e pela educação física, que seria a força. Nós temos a velocidade, então, para você poder realizar potência, você precisa da força e você precisa também da velocidade, que é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto espaço de tempo. E essa capacidade só é utilizada, em geral, em atividades intervaladas, quer dizer o quê? De altas intensidades. Então, esse exemplo aqui que a nossa monitora coloca, é a do Usain Bolt, correndo 100 metros rasos. Ele corre 100 metros rasos a 9,58. Então, ele tem grande velocidade. Então, se ele tiver muita força, e ele tiver muita velocidade na contração da massa muscular, ele vai traduzir isso em potência, e aí eu posso medir essa distância e saber se ele tem uma grande potência ou uma pequena potência. E uma outra valência física é a resistência muscular. Então, resistência muscular é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga, ou seja, a capacidade de manter esforço físico em um maior espaço de tempo. O que eu estou querendo falar com isso? Que quando você faz esforços físicos, você precisa resistir àquele metabolismo, àquela intensidade, àquela distância. Então, pode ser por grandes distâncias ou pode ser por distâncias curtas. Nós observamos no slide anterior, falando sobre velocidade, nós mostramos e exemplificamos o Usain Bolt. Então, o Usain Bolt tem um tipo de resistência diferente desses ciclistas aqui, Eu acho que é o Tour de France aí, Se eu não me engano, Mariana, são ciclistas, pedalando em grandes distâncias. Então, aí é um outro tipo de resistência. Então, nós precisamos entender que para que essa massa muscular trabalhe e mantenha essa duração da prova, eu preciso fornecer um tipo de energia, eu preciso utilizar um tipo de fibra que vai utilizar o oxigênio como via metabólica, diferentemente do Usain Bolt correndo 100 metros rasos, onde ele vai fazer uma pequena distância, em um menor tempo possível. Então, traduz muito em potência. Então, nós temos as resistências, vamos falar resistência anaeróbia lática, é uma resistência que é uma alta potência, você precisa produzir muita energia, e essa energia, geralmente, nós colocamos como via metabólica ATP-CP, que é a creatina fosfato. Então, o indivíduo utiliza um composto que já está presente no músculo. Quer dizer o quê? Nós não podemos perder tempo para realizar aquela atividade. Então, o corpo não vai lançar mão de outros tipos de metabolismo, que nós vamos falar, que é o metabolismo oxidativo e o metabolismo glicolítico, para utilizar a via metabólica ATP-CP. Como eu coloquei aqui, como não utiliza oxigênio para gerar energia, diferentemente, quando eu saio daqui e vou para a faculdade andando, eu utilizo uma outra via metabólica que utiliza oxigênio. Então, não chega a gerar ácido lático, porque o que faz com que a gente pare no desempenho é justamente a falta, a maior concentração de ácido lático, e vai fazer com que o indivíduo canse e pare de fazer o exercício físico, e muitas das vezes diminua a intensidade. O substrato energético que fornece energia para aquela musculatura, como eu falei, é a creatina fosfato. Geralmente,
está direcionada à fibra muscular, que projeta isso, é o tipo de fibra muscular 2B branca, ela tem características de contração rápida. O que eu posso dizer aqui desse slide para vocês do primeiro ano? Muita coisa aí que não precisa, né, agora estudar, mas ficar ciente de que as resistências, nós temos vários tipos de resistência, resistência aeróbia, anaeróbia, lática. E a lática, nós estamos falando a lática. A lática é alta intensidade por um pequeno espaço de tempo. Então, geralmente, de 10 a 15 segundos, até 30 segundos, né? E essas reservas, a partir desse tempo, se esgota. Nós vamos entrar em um outro metabolismo, que é o metabolismo anaeróbio lático. Então, quer dizer o quê? A partir de 30 segundos, o seu estoque de creatina cai, você precisa entrar em uma outra via metabólica. Essa via metabólica é a glicolítica, que vai fornecer energia para essas fibras manterem, né, o desempenho físico durante mais tempo, é o metabolismo glicolítico. Só que esse metabolismo glicolítico ele produz um composto que é o ácido lático na musculatura, que todos vocês já ouviram falar, né? Que muitas das vezes faz com que o indivíduo diminua a intensidade. Se não existisse esse tipo de substância, nós seríamos invencíveis, nós correríamos em alta intensidade por muito período de tempo, e não é isso que acontece, né? Não utiliza muito baixa presença de oxigênio, isso eu vou deixar para o professor de fisiologia do exercício falar um pouquinho mais, mas nós podemos pensar que não há utilização de oxigênio nesse primeiro momento, para ficar bem claro, né? Gera o ácido lático devido ao hidrogênio. Aí vocês vão estudar em bioenergética, mas na questão mitocondrial lá, intracelular. O substrato energético é o carboidrato. Lembra lá, né, nas atividades anaeróbias aláticas, nós temos a creatina fornecendo energia, né, fornecendo ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda corrente. O corpo só reconhece a energia para poder utilizar como fonte de energia o ATP. Mas isso aí eu quero que vocês fiquem prestando atenção só na questão das diferenças das valências físicas de resistência. Então, se lá é creatina fosfato, nós vamos utilizar aqui o carboidrato, o tipo de fibra, né, tipo 2A, né, e também a 2B, né, porque essa daqui ela pode ser adaptativa, ela pode tanto adaptar para o tipo de fibra 1, que nós vamos falar que é oxidativa, ou também a 2B, a depender do estilo do seu treinamento. Então, ela está relacionada com o fenótipo. Se você treinar em alta velocidade, ela pode absorver características do metabolismo de alta intensidade. Se você for treinar em grandes distâncias e você treinar em uma duração maior, ela pode absorver características de uma fibra mais oxidativa que utiliza o oxigênio. E, né, nós temos a resistência aeróbia. Essa resistência, nós somos aeróbios. Quer dizer o que? Nós inspiramos oxigênio justamente porque o oxigênio é uma via que ajuda para a produção de energia. Então, se nas duas primeiras, né, resistência anaeróbia lática e resistência anaeróbia lática, nós não utilizamos oxigênio, nessa nós utilizamos oxigênio. Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo. Quando eu corro em alta intensidade a 100% da minha carga de trabalho, eu fico por muito pouco período de tempo. Eu não fico respirando, não é isso? E já quando eu saio daqui para correr em uma distância maior, eu vou numa intensidade menor. Então, se eu dou uma intensidade menor, eu dou tempo para o corpo lançar mão dessa via metabólica que é oxidativa, justamente por utilizar oxigênio. O substrato energético é gordura. Então, quando eu preciso rapidamente de energia, eu entro na via eu entro na via creatina fosfato, né? Então eu vou lá na via creatina fosfato que já está presente lá no músculo. Aí eu sustento isso, eu vou para uma outra via que é a via glicolítica. Só que essa via glicolítica ela produz um substrato que eu chamo aí um ácido que eu chamo de ácido lático, que vai fazer com que eu diminua essa intensidade, porque senão eu viraria super-homem, eu iria correr em alta intensidade daqui para Salvador e não ficaria cansado, né? Então, para a via
oxidativa, uma via mais lenta para uma duração maior, eu vou utilizar a via da gordura. Por isso que a via oxidativa utiliza a gordura, porque dá tempo quebrar a gordura para fornecimento de mais energia. E a fibra que utiliza isso é a fibra tipo 1 ou vermelha. Eu gostaria de deixar claro nessa aula que não precisa saber disso aqui agora. O importante é vocês terem claro, né, que precisamos aliar o quê? O nosso entendimento do que é ser professor de educação física, né? De você estimular a criança à prática de exercício físico, porque quando você estimula a prática de exercício físico, você trabalha com as habilidades básicas do atletismo, você trabalha com as habilidades coordenativas do atletismo, né? Nós falamos lá das habilidades estabilizadoras, dinâmicas e funcionais, e para que você ganhe eficiência na aptidão e você consiga melhorar, né, essa velocidade da reação do cérebro com o músculo, você vai lançar mão das valências físicas, né, que estão inerentes ao homem, que é justamente força, né, potência, velocidade e os tipos de resistência. Então, se você for gerar muita força, muita potência e muita velocidade, você vai ter um tipo de resistência. Qual é o tipo de resistência? A creatina fosfato, né, ou a resistência anaeróbia lática, com a via metabólica creatina fosfato. Agora, se eu vou sair daqui para caminhar grandes distâncias, eu vou ter que utilizar um novo tipo de resistência, que aí eu vou usar o oxigênio, é a via metabólica oxidativa, onde o substrato energético é a gordura. Então, é isso que eu quero deixar bem claro nessa aula aqui para vocês. Os outros fatores é justamente o quê? Os outros fatores são justamente para ajudar. Então, quem quiser adiantar no assunto para que a gente possa discutir com aqui eu, Mariana e vocês, quem estudar em casa pode trazer, nós vamos tirar as dúvidas aqui. Então, fazendo um resumo do que foi falado, nós temos aqui resistência anaeróbia lática e aeróbio, né? A duração, 15 até 30, né, segundos, anaeróbio alático, né, intensidade alta, né, e o substrato energético. Então, esse resumo aqui traduz bem o que nós falamos um pouco aqui sobre as valências físicas e, mais precisamente, o tipo de resistência. Por que eu preciso saber disso, né? Eu preciso saber disso porque, a partir desse momento, eu começo agora a estratificar as modalidades do atletismo. Então, para quê? Porque cada modalidade vai traduzir essas características, né? O tipo de habilidade, se são estabilizadoras, a predominância, sempre predominância. Se é uma predominância de estabilização, mais do que dinamismo, mais do que funcional, se eu utilizo muita potência para poder ter esse tipo de coordenação. Então, essas habilidades, né, vão ser traduzidas na modalidade para que a gente possa entender sem precisar decorar. Eu sou uma pessoa que prezo muito para o entendimento. A partir do momento que você entende isso, né, o professor, o atleta, ele vai poder, né, assimilar melhor, né, o tipo de treinamento. Aí tem uma atenção, né? Atenção, o que você gostaria de falar sobre essa atenção, Mariana? Então, que como o professor falou já, não é legal a gente decorar, né? Então, a gente precisa entender. E como a gente também comentou nas outras aulas em relação às habilidades coordenativas, vale também para essa aula de hoje, das valências, vias metabólicas, enfim. Então, a gente precisa entender que não existe uma regra. Existem diversas variáveis que devem ser analisadas na situação específica que a gente está comentando, por exemplo. Quais são essas variáveis? É o nível competitivo do atleta ou do aluno, é uma individualidade biológica da pessoa, do atleta, do aluno, a necessidade em relação, por exemplo, ao esporte praticado, a especificidade. E as provas e os esportes não possuem uma regra específica, é o que a gente já falou. A gente tem que analisar todo o contexto em questão, no quesito de intensidade, duração, descanso. A intensidade é alta, com baixa duração e o descanso é longo, então é anaeróbio alático.
Se for uma duração alta com baixa intensidade, já vai para o aeróbio. Então, a gente precisa analisar esses contextos para poder identificar do que a gente está falando. E uma prova, ela não possui apenas uma habilidade coordenativa, que a gente já comentou na outra aula, não possui apenas um tipo de resistência, uma via metabólica, um substrato, que nem o professor falou, no decorrer da atividade ocorrem essas transições entre essas variáveis. E vale para a mesma coisa da aula da habilidade coordenativa. A gente tem que analisar qual é a predominância daquilo que a gente está avaliando, para a gente poder determinar e chegar a uma conclusão. Então, eu já vou passar a atividade, né? Numa atividade onde você sai, né? Vou passar essa atividade para que vocês possam fazer e me mandar, né, via e-mail, né? Que já vai começar a pontuar nessa relação aí, né, das notas que nós vamos somar, né? Então, o que acontece? Numa atividade que você sai de repouso a 100%, né, do seu metabolismo, a 100% do seu esforço, qual seria, né, as vias metabólicas utilizadas? Eu saio de qual via metabólica, né, e vou até qual a outra via metabólica, né, quando eu chego a cansar. Então, eu gostaria que vocês respondessem sobre isso e me mandassem. Muito obrigado e vamos para a aula nessa terça-feira para discutir isso tudo que nós falamos aqui. Mariana, quer passar alguma mensagem? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem nos contatar pelo Instagram do LAFES ou pela plataforma do AVA também, que a gente está à disposição para tirar dúvidas. E também aqui nos nossos encontros, nas aulas via vídeo, né, a partir de agora.